Graça e paz, graça eterna, para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir essa mensagem. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Eu quero agradecer a Deus pelos novos inscritos e desde já também agradeço àqueles que ainda não se inscreveram, mas eu peço por gentileza, por favor, que se inscreva nesse canal. Deixe seu like, compartilhe essas mensagens e deixe seus comentários e vamos que vamos. Eu quero trazer uma pequena reflexão aqui que tem como tema por que alguns estão separados de Cristo. Esse é o tema da mensagem. Por que alguns estão separados de Cristo. Veja, eu fui questionado pelo irmão do sistema religioso. São irmãos? Sim, eles são irmãos. Mas eles não têm conhecimento, eles não têm entendimento. E o irmão, ele falou assim: irmão Carlos, como é que vocês dizem que nada pode separar do amor de Deus? Nada pode separar do amor de Cristo? E vocês alegam que nós do sistema religioso, isso ele falando, nós estamos separados de Cristo. Como? E ele frisou essa passagem que está aqui, que se encontra aqui na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Vamos ver? Romanos capítulo 8, versículo de número 35, 38 e o 39. Eu quero ler 3 versículos desse capítulo 8 de Romanos. Preste atenção. O 35. Quem nos separará do amor de Cristo? É uma pergunta. A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Versículo de número 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então veja, foi essa passagem, foi esse capítulo na carta que Paulo escreveu aos irmãos que se encontravam na comunidade de Roma, onde eu fui questionado por esse irmão. Ele disse: como é, meu irmão? Se nada nos separa do amor de Deus, como é que você diz que nós estamos separados de Cristo? E eu respondi para ele, automaticamente. Eu disse: meu irmão, do amor de Cristo, do amor do Pai, do amor de Yahweh, né, que é um amor incondicional, nenhum filho dele está separado do amor do Pai. Nada separa um filho de Deus do amor do Pai. Porque o amor do Pai é ímpar, é incondicional, é a graça, é o favor. Entendeu? Então nada separa do amor de Deus. Eu disse: é verdade, nada nos separa do amor de Deus. Agora, no que tange, no sentido de entendimento, vocês do sistema religioso, vocês estão separados de Cristo. Porque o mesmo Paulo que escreveu Romanos capítulo 8, versículo 35, 38 e 39, onde ele diz que nada pode separar do amor de Deus, ele escreve em Gálatas capítulo 4, ou capítulo 5, vamos ver. Gálatas capítulo 5, versículo de número 4, ele diz assim, ó: separado estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Ou seja, em outra tradução diz, da graça decaístes. Então foi a resposta que eu dei para o irmão. Do amor do Pai ninguém separa, nada pode separar. Porque filho uma vez, filho para sempre.
O pai, ele não ama o filho hoje e amanhã ele se aborrece porque ele deixa de amar porque o filho cometeu algo de errado ou então ele está, em vez de ele estar no entendimento do Espírito, no pacto para o Espírito, ele está ainda com rudimentos da lei de Moisés. Muito, tudo bem, isso não agrada ao pai, não agrada a Yahweh, não agrada a Deus, mas nada separa um filho que ele esteja dentro do sistema religioso, mesmo praticando obras mortas da lei de Moisés, rudimentos de obras mortas, mesmo que ele esteja, meu irmão, ainda praticando algumas ordenanças da lei de Moisés, agora, no que tange o amor do pai para com seus filhos, nada separa o amor de Deus para com seus filhos. Agora, no sentido de entendimento, o sistema religioso, eles estão separados de Cristo. Estão separados de Cristo, da graça. Eles decaíram da graça. Eles anulam a graça de Deus. Então veja o que Paulo diz aqui, ó. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, ou da graça decaíste. Entendeu? Então é claro, todo aquele que tenta se justificar pelas obras da lei, jejuando, através de batismo, seja qualquer prática que não esteja de acordo com o pacto, com a doutrina do Evangelho da Graça, tudo que um filho de Deus aqui na terra, ele tentar se justificar, ele tentar praticar obras mortas, ele está separado de Cristo. Como? No entendimento. Porque nós não fomos chamados para viver a lei de Moisés. Nós fomos chamados para viver a graça, o pacto para o entendimento, o pacto para o Espírito. Entendeu? Então veja aqui. Então observe que como um filho de Deus, ele pode estar separado de Cristo. Sim, ele pode estar separado de Cristo. Se a própria palavra diz... A palavra também diz aqui, no Evangelho, diz que nada pode nos separar do amor de Deus, do amor do Pai. Né? Até não parece que é contraditório, porque nada nos separa do amor de Cristo, e ao mesmo tempo, Paulo diz que separados estáis de Cristo. Mas no que tange o amor do Pai, no que tange o amor de Deus, nada pode separar um filho de Deus da presença de Deus, porque ele está com seus filhos 24 horas, para onde você for. Agora, no que tange no entendimento, entendeu? No entendimento, o Filho de Deus, ele está sim separado do Pai. Por quê? Porque ele está praticando rudimentos de obras mortas. Entendeu? Então, dá a entender que Paulo estava entrando em contradição, mas não. Paulo não estava entrando em contradição. Do amor do Pai, nada separa. Agora, no que tange o entendimento, né, onde muitos hoje, no século XXI, estão vivendo a lei de Moisés, ou seja, ordenanças da lei de Moisés, esses estão separados de Cristo. Não está agradando ao Pai. Entendeu? Então, veja, meu irmão, é claríssimo. É claríssimo. Então, pode sim ser um filho de Deus aqui na Terra como sistema religioso, porque eu acredito que lá tem muitos filhos de Deus, entendeu? Mas eles estão separados no entendimento. Eles estão separados de Cristo no entendimento, no sentido do entendimento. Naquilo que Deus quer de verdade de nós. Naquilo que nós temos que agradar a Deus é estando no novo pacto, longe de rudimentos da lei de Moisés. Veja aqui em Marcos capítulo de número 7. Vamos aqui para Marcos capítulo de número 7. Antes da cruz, eu vou ler uma passagem aqui, em Marcos capítulo 7, antes da cruz, veja, no capítulo 7, versículo de número 6, diz assim, ó, Marcos capítulo 7, versículo de número 6 diz, e ele respondendo, disse-lhes, o contexto desse texto aqui, Jesus, ele foi o quê? Ele foi, digamos assim, os escribas e os fariseus questionaram Jesus porque os discípulos comiam com as mãos sujas.
Entendeu? Então, se eu for ler aqui tudo, a mensagem ficará muito longa, depois você vê em casa, você lê. Isso era o contexto desse texto. E no versículo 6, Jesus diz assim, ó, e ele respondendo disse-lhes, ele quem? Jesus vai responder aos fariseus e aos escribas. E ele respondendo disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós. Veja, o profeta Isaías já falava isso, está escrito nos profetas. Deus já falava pela boca do profeta Isaías. Então Jesus está lembrando uma passagem aqui do profeta Isaías. Olha, diz assim, ó, e ele respondendo disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, só de boca, só de falácia, só muitas palavras, era muitas palavras, eles falavam muito. Ou seja, este povo honra-me com os lábios, é só discurso, era só discurso, como hoje a gente vê, só discurso. Então preste atenção. Continuando, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha, mas o seu coração está longe de mim, e coração aqui, nesse contexto aqui, não está falando de órgão, não está falando de órgão, coração, não, está falando aqui, ó, de entendimento, de mente, entendeu? Então veja, mas o seu coração, ou seja, a sua mente, o seu entendimento está longe de mim, em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Então veja, que em vão eles honravam, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Entendeu? Então veja, eles honravam, ensinando doutrinas que eram mandamentos de homens, e ali era em vão aqueles ensinamentos, era em vão aquela adoração. Entendeu? Então veja, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração, o seu entendimento está longe de mim. Hoje não é diferente, meu irmão. E Paulo falou isso aos Gálatas. A todo aquele que quisesse se justificar pelas obras da lei, eles haviam decaído da graça e estavam separados de Cristo. Porque eles ainda estavam o quê? Ainda as mesmas práticas do judaísmo, as mesmas práticas judaicas. Porque homens se introduziram na igreja da Galácia levando a prática da circuncisão, que era o quê? A circuncisão era um ato, era uma ordenança da lei de Moisés, das 613 ordenanças da lei de Moisés. E o que é o que o sistema religioso hoje, tradicional, do século XXI faz? Ordenanças da lei de Moisés. O dízimo, batismo das águas, apresentação de criança, santa ceia, entendeu? Jejum, tudo isso é prática judaica. Tudo isso, meu irmão, campanhas, entendeu? Etc, e etc, entendeu? Agora, uma única coisa que eles não fazem, né, das 613 ordenanças da lei de Moisés, é a circuncisão, como no tempo de Paulo ali, quando ele escreveu aos Gálatas, ali havia alguns falsos mestres, falsos irmãos, que se introduziram na igreja levando a circuncisão, e que alguns teriam que circuncidar para ter a salvação, para obter a salvação. Então veja, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração, o seu entendimento está longe de mim. Em vão me honram. Olha, em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. É o que a gente vê nas chamadas igrejas que se dizem que é a igreja de Deus. O sistema religioso está recheado de mandamentos de homens, de mandamentos, de rudimentos da lei de Moisés, de obras mortas. Então veja, é claro o que Jesus está dizendo aqui. Respondeu-lhe bem, vou ler nessa outra tradução, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Veja que Jesus disse aqui, o coração está longe aqui, o coração que estava longe aqui, o coração nesse contexto aqui, biblicamente, é a mente.
era o entendimento. O entendimento deles estava distante daquilo que Cristo queria, daquilo que Deus queria que eles praticassem, que eles vivessem. Entendeu? Então tem gente, que louva, que prega, que ensina, ou professores da escola dominical aí, do sistema religioso, né? Esses homens aí, eles até falam de Deus, mas a mente, o entendimento deles está longe de Cristo, está separado da graça. Da graça eles decaíram há muito tempo. É muito claro, meu irmão. É claríssimo que o que Paulo escreveu aos Gálatas e o que Jesus falou aqui em Marcos capítulo 7. Aqui, quando Jesus falou, foi antes da cruz. Antes de Jesus morrer em morte de cruz. Antes do estar consumado. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele escreve depois da cruz, dizendo que eles estavam separados. Alguns estavam separados, aqueles que praticavam, que tentavam se justificar, praticando obras da lei de Moisés. Entendeu? É muito claro quando Jesus fala isso aqui, meu irmão. Então veja, é claríssimo e contra fatos não há argumento. E quando Paulo escreve aqui aos Gálatas, veja no versículo 5, capítulo 5, versículo 1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Qual era o jugo da servidão? As 613 ordenanças da lei de Moisés. E muitos estavam entrando nessa igreja aí, levando a circuncisão para dentro dessa igreja. Então alguns estavam separados de Cristo. E hoje não é diferente. Veja, voltando aqui, o que Jesus disse, o coração aqui, nesse contexto aqui, era a mente. Entendeu? Então veja, aqui em Gálatas capítulo 4, capítulo 5, versículo 4, diz: separados estáis de Cristo vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Qualquer um que tentar se justificar, tentar praticar obras da lei de Moisés, hoje, no novo pacto, hoje na plenitude da lei, ou seja, hoje na plenitude da graça, hoje na plenitude do reino, todos estão decaídos da graça. Todos estão separados, o sistema religioso está separado no entendimento de Cristo, está separado da graça, eles decaíram da graça, eles anulam a graça de Deus. Mas nós que temos os olhos iluminados, nós que tivemos uma metanoia, uma transformação, uma ressurreição de mente, nós conseguimos muito bem saber como nós devemos servir a Deus, adorar a Deus. Nós adoramos e servimos a Deus em espírito ou glória. Então é isso que Deus quer de nós, no novo pacto. Então veja, separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei da graça decaíste. Então, as mentes dos filhos de Deus que estão no sistema religioso, meu irmão, eles estão debaixo da lei de Moisés, eles estão debaixo de ordenanças, eles estão separados. Quando eu digo separados, é pelo entendimento, por aquilo que Deus quer que eles vivam, e eles não vivem, eles vivem anulando a graça de Deus, entendeu? Eles vivem debaixo de ordenanças, debaixo do cerimonialismo, de abluções, de batismo, de lavar pés, de batizar nas águas. Eles vivem debaixo de sacrifícios, meu irmão, e isso não agrada a Deus de maneira nenhuma. Nós não, nós servimos a Deus no Espírito, adoramos ao Pai no Espírito. É muito claro, meu irmão. Entendeu? Então, eles adoram com a boca. Entendeu? Eles falam só de boca, mas o coração deles está longe de Cristo. O entendimento deles está longe de Cristo. Olha, respondeu-lhe Jesus, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, eles honram com os lábios, cantam, pregam, até fala do nome de Deus, até fala da graça, entendeu? Honra-me com os lábios, mas o seu coração, o seu entendimento está longe de mim. Veja, são palavras de Jesus, não é palavra do irmão Carlos, não é palavra dos pregadores do YouTube, não é palavra, é o que está escrito, palavra de Jesus. Entendeu? Então, quem conhece o Evangelho da Graça sabe o que é perfeitamente servir a Deus, o que é adorar a Deus, o que é ser grato a Deus, o que é andar em temor, o que é dando frutos,
porque a árvore é conhecida pelos seus frutos, e não andar de libertinagem, andar de todo jeito. Então veja, é muito claro, em João capítulo 1, versículo 17, olha o que está escrito em João capítulo 1, versículo 17, e o sistema religioso tradicional, eles anulam isso aqui. Veja, o que está escrito em João capítulo 1, versículo 17, diz assim, ó, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei foi dada por meio de Moisés. Malaquias 4,4 diz que a lei foi dada para Israel. A lei de Moisés foi para Israel, para os filhos de Israel, não para o povo gentil, e principalmente para nós hoje. Nós que nascemos depois de 70, depois de estar consumado na cruz, depois do ano 70, da parousia, nós estamos agora na plenitude da graça, na plenitude do reino. Entendeu? Então, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Entendeu? Então, o sistema religioso são filhos, mas eles estão longe dessa verdade, eles estão longe da graça. Eles vivem ainda com rudimentos da lei de Moisés. São gentios, eu digo terrenamente falando, geograficamente falando, porque para Deus não existe gentios e judeus, porque ele se tornou tudo em todos, por glória. Mas eu digo assim, de uma nação para outras, então são pessoas que estão vivendo como judeus, gentios vivendo como judeus, vivendo a lei de Moisés. Não, a lei de Moisés já teve seu fim. A lei e os profetas foi até João. E Cristo cumpriu a lei na cruz. As 603 ordenanças foi cancelada na cruz. Colossenses 2,14, está escrito, meu irmão. É claríssimo. Entendeu? Então veja, o sistema religioso está longe dessa verdade, da verdade e da graça. Olha, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, o sistema religioso está longe da graça e da verdade. Eles decaíram da graça. Eles estão separados de Cristo. Está escrito, doutor, ou não está escrito? Todo aquele que pratica obras da lei de Moisés, todos aqueles que estão debaixo de sombras, debaixo das ordenanças da lei de Moisés, estão separados de Cristo, decaíram da graça. Está escrito, não tem contrafatos, não há argumento. Entendeu? Então veja, meu irmão, nós que estamos em graça, nós adoramos o Pai em espírito e em verdade, e não o adoramos como adora o sistema religioso. Tem que ir para um culto lá na congregação de 4 paredes, tem que dizimar, tem que ofertar, tem que evangelizar, entendeu? Tem que dizimar, tem que apresentar criança, batismo, santa ceia. Não, meu irmão, tudo isso é obra da lei de Moisés, entendeu? Então veja, é diferente demais dos nossos ensinamentos. Eles estão presos em 4 paredes. E por conta disso eu levei o nome hoje, essa semana, de herege e de comunista, de safado, por conta dessas verdades que nós hoje descobrimos, porque os nossos olhos, o nosso entendimento foram abertos, foram iluminados. Levei o nome de comunista, mas eu não sou comunista, doutor. Eu estou aqui mais uma vez, eu não sou comunista e nem vou arrebatar as suas palavras, entendeu? Nem com palavrão e nem denegrindo a sua imagem. Não, você é meu irmão em Cristo, eu quero acreditar nisso. Só que você está separado da graça de Deus. Você está separado de Cristo. Vocês decaíram da graça. São filhos, sim, porque filho uma vez, filho para sempre. Nem isso vocês têm certeza, mas vocês estão separados de Cristo. Todos aqueles que praticam lei de Moisés, ordenanças da lei de Moisés, vocês decaíram da graça, entendeu? Então, é claríssimo, e contra fatos não há argumento, meu irmão. Não existe argumento contra essa palavra. Essa palavra, ela enquadra. Essa palavra, ela vai até nas juntas e medula. Essa palavra aqui, meu irmão, ela enquadra quando você e eu, nós estamos errados. E o sistema religioso, eles não querem aceitar. Eles foram ensinados de outra maneira, que tem que estar no templo, tem que dizimar, tem que ofertar, tem que sacrificar. Então eles não aceitam essas verdades. E vivem sendo enganados, manipulados pelos líderes religiosos, que aprenderam errado e continuam ensinando errado, não são humildes de reconhecer que estão
não estão agradando a Deus. Alguns falam até da graça, mas ainda tem mistura, ainda tem fermento. Ou é lei ou é graça. Entendeu? Então veja, é isso que o sistema religioso, está vivendo. Eles não agradam a Deus com esse tipo de adoração a Deus, com essa maneira deles servir a Deus como eles dizem que é. Eles não agradam a Deus. Eles estão envolvidos, a mente deles está envolvida em obras mortas. Estão vivendo ainda de sombras. Eles não estão vivendo ainda da realidade, que é a graça. Eles não estão vivendo da graça e da verdade, como eu li aqui, em João capítulo 1, versículo 17. Eles anulam a graça. Eles desconhecem a verdade. Essas verdades estão ocultas na mente deles. Eles ainda estão vivendo em trevas no entendimento. Eles ainda estão com a mente cauterizada. O fermento ainda está na sua mente. E eles não conseguem enxergar a luz do Evangelho, a verdade, as boas novas que esse Evangelho nos transmite. E o Evangelho nos transmite paz, descanso no Espírito Santo, alegria no Espírito Santo. Entendeu? Então, já estamos vivendo num descanso de Deus, num descanso do Pai, enquanto o sistema religioso está preocupado com guerras, com pandemias, com violência. Nós que estamos em graça, nós sabemos, meu irmão, que a nossa natureza não se converte. Entendeu? O homem em si é mau. Entendeu? Então, nós já estamos no descanso. Enquanto eles estão esperando Jesus voltar, nós sabemos que Jesus já voltou para estabelecer um reino, estabelecer o pacto. Estamos vivendo, reinando em vida em perfeita vitória. O reino está dentro de mim, está dentro de você, oh glória. Está dentro de cada um dos filhos de Deus aqui na terra. Então, o pensamento, a mente do povo de Deus, o coração, que é a mente aqui, como Jesus falou, está distante. Honram só de lábios. Mas o coração, o entendimento, está distante de Cristo. Está distante do Pai. Está distante de Yahweh. Está distante do nosso papai, que é Espírito, o nosso Pai Celestial. Entendeu? Então, todos aqueles que vivem de obras mortas, entendeu? Eles não estão agradando a Deus, eles não estão agradando de maneira nenhuma. O coração, a mente deles está muito distante de agradar a Deus, porque eles estão vivendo ainda rudimentos de obras mortas. Entendeu? Então, veja, Jesus ainda disse, e Jesus ainda falou de hipócritas, olha, vocês são hipócritas. Olha, porque vocês adoram com os lábios. Com os lábios eles adoravam a Deus. Mas o entendimento, a mente estava distante. É hoje o que está acontecendo. A mente está longe. É hoje o que está acontecendo também com o povo de Deus. Com o povo que se diz que é filho de Deus, que se diz que é igreja. Então, servir a Deus é no Espírito. Adorar a Deus é no Espírito, meu irmão. Então, eles estão longe. É claríssimo. Entendeu? Quando Jesus disse, o seu coração está longe de mim, o que Jesus estava dizendo é que a mente de vocês, a mente deles estava distante. A mente, o entendimento deles estava distante, como está o sistema religioso hoje. Entendeu? Eles não serviam a Deus de mente, no entendimento, por meio da mente ativada, pela graça de Deus, não. Eles serviam a Deus através de sacrifícios, da lei de Moisés, como hoje a igreja de Cristo que está na terra diz que é a igreja, mas está servindo a Deus, adorando a Deus com práticas religiosas, com rudimentos da lei de Moisés, com mandamentos de homens, com doutrinas de homens, e isso não agrada a Deus. Jejum, batismo, dízimo, isso são práticas religiosas, são práticas da lei de Moisés. Entendeu? Então veja, meu irmão, é tremendo demais, é muito claro aqui. E contra essas verdades não existe argumento, por mais que o sistema religioso eles queiram argumentar. A palavra da graça diz, né? O evangelho da graça diz realmente como é que se deve adorar. Olha o que diz, olha como é servir a Deus. Olha como é servir a Deus aqui, ó. É muito claro, meu irmão. É claríssimo. Como é servir a Deus aqui. Veja, no capítulo 7 de Romanos, capítulo de número 25.
Eu adoro essa passagem aqui. Pense numa passagem que eu gosto muito. Olha, dou graças a Deus, Romanos capítulo 7, versículo 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, Paulo, assim que eu mesmo, com o entendimento, com a mente, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. A lei do pecado aqui era a lei de Moisés. Entendeu? Então é muito claro. Olha, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Veja que contra fatos não há argumento, meu irmão. E essa lei de Deus que Paulo falou aqui, que estava no seu entendimento, ela não está mais escrita mais em pedras, né? Ela não está mais escrita em rolos, em pergaminhos, não. Ela está escrita dentro de nós, no nosso entendimento. Veja o que está escrito em Jeremias, profeta Jeremias, Jeremias capítulo 31. Olha o que está escrito em Jeremias capítulo 31, versículo 31, 32 e o 33 diz assim, ó. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Veja, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Aqui agora, versículo 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. E Paulo escreveu isso aos hebreus. Paulo escreveu essas mesmas palavras aos hebreus. Está escrito aonde? Hebreus, para terminar, Hebreus capítulo de número 9. Hebreus, capítulo de número 9, vamos lá. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Hebreus, capítulo de número 9. Não, capítulo número 10 diz assim, ó. Depois daqueles dias, Hebreus capítulo 10, versículo 11. Versículo 16. Depois daqueles dias, versículo 16. Hebreus capítulo 10, versículo 16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Então veja como é claro, meu irmão. É essa palavra que eu deixo para todos nós. E eu peço a vocês que se inscrevam no canal Democracia Espiritual. Então, veja, o tema da mensagem é por que alguns estão separados de Cristo? É no entendimento. No entendimento, naquilo que eles aprenderam, naquilo que eles vivem, ensinando e absorvendo o que os líderes religiosos ensinam, eles estão separados de Cristo. Mas nós não. Nós que estamos em graça, nós estamos conectados com o Pai, agradando o Pai, servindo o Pai, adorando ao Pai em espírito e em verdade. Amém? Graça, paz, graça eterna. Se inscreva no canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, deixe seus comentários, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. Amém? Graça, paz. Até a próxima, se Deus assim o permitir.